O meu olá a todos que estão neste momento nos assistindo, mais este culto. Eu gostaria de compartilhar com cada um dos irmãos e das irmãs um pouco daquilo que a gente tem vivido no dia a dia, o que a gente tem vivenciado e aprendido e também experimentado no dia a dia a vida com Deus. E eu venho fazer uma pequena reflexão e quando eu perguntei para o pastor Everton se ele tinha alguma sugestão, ele disse não. A sugestão que eu te dou, você vem e dá um testemunho daquilo que você está vivendo no dia a dia, a experiência que você está tendo com Deus, na sua família, enfim, o que estamos vivendo, né? Com toda essa pandemia, enfim. Então, num dos cultos de setembro, quando a irmã Mara falou do mês de setembro, que o mês de setembro para ela tem um significado importante, pois tem datas festivas, mas também o mês de setembro para ela lembra também, como lembra para todos nós, que é primavera, e que as coisas começam a florescer, começam a brotar, flores começam a abrir, enfim. É o fim do inverno e se anuncia, sim, a chegada da primavera e mais o verão. E o que nós temos brotado na nossa vida de fé, no nosso dia a dia? E eu me perguntei, o que eu tenho, brotado lá onde eu vivo, no dia a dia, na minha vida de fé, diante dessa pandemia, diante desse isolamento. Realmente buscado, na palavra de Deus, um grande significado para a nossa vida, de tudo que nós estamos vivendo. Então, busquei na palavra de Deus algo interessante, que eu acho muito significativo para a vida de cada um de nós, diante da situação que estamos vivendo. E eu gostaria de compartilhar sobre a vida de Jó. Todos nós conhecemos a história da vida de Jó. Então, buscando para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e eu gostaria de ler apenas, o capítulo 1, apenas 5 versículos, que diz assim: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada
que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado e ofendendo a Deus em pensamentos. Então eu convido você, que está na sua casa, que continue lendo essa história de Jó. Que acompanhando essa história, Satanás chega na presença de Deus e Deus diz para ele, você tem observado o meu servo Jó, o quanto ele é temente e obediente a mim? Então Satanás desafia Deus, dizendo que Jó é assim porque ele tem tudo de Deus. Ele é um homem rico, e não tem por que não obedecer a Deus tendo tudo. E Deus então permite que Satanás tire tudo dele. Enfim, quem ler a história, ou quem já leu, conhece. Então, trazendo essa história de Jó para a vida de cada um de nós, como eu já falei, diante dessa pandemia, diante desse isolamento, eu tenho observado muitas pessoas estão com muito medo, mas eu queria dizer aqui que fazer como Jó, que diante de tudo que ele sofreu, de tudo que ele perdeu, pois ele perdeu os filhos, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu também a sua saúde física, mas ele não esmoreceu na fé e não criticou a Deus, não blasfemou contra Deus, mas sim continuou temente a Deus e buscando a orientação com os amigos também, entender o porquê de tudo. Isso eu trago para o nosso dia de hoje. Pensando em mim, falando sobre mim, o quanto é difícil você não ter o convívio, com muitos amigos, não ter mais o convívio dentro da nossa comunidade há tantos meses já. Mas eu continuo confiante, perseverante na oração, de que isso tudo vai passar. E que certamente quando isso tudo passar, a gente vai dar mais valor àquilo que a gente já tinha, que era o convívio com os irmãos na fé, a nossa comunidade, a comunidade de cada um, enfim, poder abraçar, poder apertar a mão. Que Deus assim, nos abençoe e que essa pandemia possa passar e que a gente possa perseverar na fé, na esperança e também no amor. E certamente tudo que nós vamos passar, não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa pandemia, vai durar esse isolamento, mas que a gente possa estar firme na certeza da vida eterna. Como Jó diz, lá no versículo 21 do capítulo 1, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Então que, dependente de cada um de nós vai passar, que a gente possa ter essa certeza, de que estaremos com Deus na eternidade. E para complementar a minha reflexão, eu gostaria de deixar aqui um testemunho vivo
do que a minha filha e o esposo dela vivenciaram nos últimos dias por causa do Covid-19. No seu círculo de amigos, né, uma das amigas, o pai dela, um homem cheio de saúde, pegou o vírus, foi hospitalizado e desde o dia que ele foi hospitalizado, eles não mais tiveram como conversar, como visitá-lo, não tiveram mais esse acesso de poder ver, de poder abraçar. Enfim, os dias se passaram e ele veio a óbito. Isso nos dá também uma certeza de que esse vírus realmente é coisa séria. Por isso que nós devemos a cada dia agradecer pela vida e orarmos perseverantes uns pelos outros. E concluindo, o que a minha filha me disse foi o seguinte: pai, quando o corpo chegou no cemitério, as pessoas que vieram trazer ele pareciam aqueles filmes de terror, com as roupas de astronauta, chegaram, apenas perguntaram onde é que era a sepultura e disseram para todos: ninguém toque no caixão. Então, a minha filha me comentou o seguinte: pai, é realmente muito triste você ver alguém da sua família chegar num caixão, ser sepultado e você nem sequer poder tocá-lo. Então, eu só queria, com esse testemunho, né, colocar que realmente pessoas estão sofrendo, pessoas já perderam seus entes queridos e certamente muitas pessoas talvez ainda vão padecer. Mas que Deus assim nos conforte e nos mantenha firmes e que possamos a cada dia agradecer pela vida e, como eu já falei, que possamos orar perseverantes uns pelos outros para que não vacilamos, para que não viramos as costas para Deus. Amém. Eu gostaria então de agora orar pela palavra, né, que vai ser pregada pelo pastor Olidir, dizendo assim: obrigado, Senhor Deus, por este momento, por este culto, e também que Tu possas, através do Espírito Santo, ungir os lábios do Olidir, para que ele possa, assim, pronunciar a Tua palavra, e essa Tua palavra que nos dá ânimo, que nos fortalece, que nos dá vida. E que tudo que for falado, for pregado, ó Deus, e seja para a Tua honra e glória. Que assim o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, também sabedoria e entendimento na Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior, me
Olá, queridos, que alegria a gente poder estar aqui mais uma vez nesse culto online. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, conforme você já viu a temática no título do culto: para onde iremos? Essa é uma pergunta que talvez em algum momento da vida a gente tenha feito. E eu queria trazer alguns dados de uma pesquisa que eu fiz na minha conta do Instagram, algumas semanas atrás, em que eu perguntei qual o assunto é mais tabu. E eu dei de opção a morte ou o sexo. 50 pessoas votaram no todo e 28 disseram que o assunto que era mais tabu, que é mais tabu, é a morte. E 22 pessoas então votaram para o assunto que é mais tabu, o sexo. Não foi uma regra geral, assim, mas a maioria das pessoas com mais idade votaram que o assunto que é mais tabu é morte. E pessoas com menor idade, pessoas mais jovens, votaram o sexo como um tabu. E é interessante isso, né? Porque parece que os jovens não precisam se preocupar tanto com a morte. E parece que com o passar da idade, com o passar da vida, parece que a morte se torna um assunto mais em pauta. Mas ainda antes dessa pergunta sobre qual assunto é mais tabu, eu fiz uma outra pergunta, em que eu perguntei qual o seu maior medo. E muitas pessoas também responderam que o seu maior medo é a morte. A pergunta para onde iremos, ela é recorrente na nossa vida. Os jovens não estão muito preocupados com elas, a não ser que se deparem muito proximamente com a realidade da morte. Mas a morte, ela é uma das certezas da vida, não é verdade? A gente já ouviu falar sobre isso. E para onde iremos também é uma certeza. E nós podemos ter essa certeza. Mas para isso ser uma certeza na nossa vida, para nós estarmos certos de onde nós iremos, nós precisamos entender algo muito importante antes. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 18. Está escrito assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. A realidade que Paulo vive, ela é muito parecida com os dias de hoje. Na época, lá na comunidade de Tessalônica, os primeiros cristãos estavam ansiosos pela volta de Cristo. Muitos cristãos ficavam se perguntando, mas já se passaram tanto tempo desde a ressurreição de Jesus e ele não veio ainda? O que está acontecendo? Isso só pode ser mentira. Isso era o que acontecia em muitas igrejas, com muitos cristãos. Hoje, nós estamos preocupados com sinais do fim dos tempos, nós estamos preocupados com o que pode vir a acontecer muito mais do que aquilo que Deus pode transformar na nossa vida. Nós nos preocupamos em diagnosticar qual sinal que Deus está dando,
mas nós não nos preocupamos com aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Paulo exorta os Tessalonicenses já no início do capítulo 4. E aí, então, ele segue, conforme a leitura que fizemos. Ele exorta os irmãos lá de Tessalônica a respeito da sua vida pessoal, lá em 4, 1 a 12. Ele exorta os irmãos de Tessalônica a respeito da segunda vinda de Jesus, porque eles estavam temerosos, eles estavam se questionando por que Jesus ainda não tinha vindo. A outra coisa que Paulo exorta ao povo de Tessalônica é a respeito da vida da igreja, que aí segue no capítulo 5, do 12 até o 22. Mas o que isso revela sobre nós, nos nossos dias, sobre os nossos dias? É interessante que, passados 1969 anos, o dilema do ser humano a respeito de certos assuntos ainda consomem as pessoas, ao ponto de se deixarem levar por qualquer doutrina não cristã. E eu falo que se passaram 1969 anos, porque a carta aos Tessalonicenses foi escrita há 1969 anos atrás. E mesmo assim, passado tanto tempo, a gente provavelmente tendo lido pelo menos algum trecho, ou já lemos várias vezes a carta de Tessalonicenses, ainda assim, certos assuntos nos consomem mais e nos deixam nos levar por qualquer doutrina que não é cristã. No início do mês, nós falamos sobre alguns outros assuntos, sobre estar também ligados ao corpo de Cristo, sobre fé, sobre esperança em tempos de pandemia. Se nós estávamos caminhando para o caos ou se estávamos caminhando para a redenção. Lembra dessa mensagem? A verdade é que se nós cremos que caminhamos para a redenção, por que temer a morte? Se nós cremos que Jesus ressuscitou no terceiro dia, para a honra e glória do seu nome, se nós cremos e nós professamos no credo apostólico que ele virá, por que nós temos que ter medo da morte? Se não tememos a morte por causa de Jesus, por que achamos que as coisas irão acabar em destruição, em caos? O apóstolo Paulo nos diz, aqui no texto que nós lemos, de 1 Tessalonicenses 4, ele nos diz o seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Versículo 14. Quando Jesus vier em glória, todos aqueles que já partiram para o descanso experimentarão aquilo que Jesus experimentou na Páscoa, que é a ressurreição. Você crê nisso? Você crê que Jesus ressuscitou? Pois então, no dia da redenção, nós iremos experimentar justamente aquilo que Jesus viveu. Para onde iremos? Esta foi a pergunta que Pedro fez a Jesus, quando ele fala: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida. Pedro tinha a pergunta, mas ele tinha também a resposta. Para onde iremos? Tu é quem tens as palavras da vida eterna. Ele tinha a pergunta, mas a resposta para essa pergunta estava na ponta da língua. Nós temos a mania de ter perguntas, colocar Deus contra a parede e exigir respostas dele. Mas nós não temos perguntas e respostas na ponta da língua como Pedro tinha.
Mesmo assim, nós não temos essas respostas com a facilidade que Pedro teve de dizer quem tem as palavras da vida eterna. Estamos prontos para exigir nossos direitos para Jesus como se fôssemos sócios de um clube, mas nós não estamos nem um pouco dispostos a exercer os nossos deveres, buscar relacionamento, intimidade com Deus. 1969 anos se passaram e estamos aqui, fazendo as mesmas perguntas. Como nós podemos mudar a situação? E eu gostaria de trazer algumas sugestões para você mudar essa situação. A primeira é: busque a Deus. Vão haver 1000 desculpas, 1000 maneiras de se esquivar. Mas se isso não for a prioridade na sua vida, se você não colocar de fato Deus em primeiro lugar, todas as desculpas que você der serão legítimas. Todas elas. A segunda coisa, tenha um relacionamento com Deus. E como que a gente vai ter um relacionamento com Deus? Converse sobre Deus com um irmão na fé. Dedique tempo para aprender da palavra de Deus, da Bíblia. Dedique tempo para orar, falar, conversar com Deus. A oração não é algo extremamente complicado de ser feito. Você não conversa com seu amigo? Portanto, assim você pode fazer a sua oração, conversando com seu melhor amigo, aquele que te criou. Todas as dúvidas a respeito da morte, de fim dos tempos, de medo, de pragas, de pandemia, todas elas serão respondidas por meio do Espírito Santo de Deus. E assim você terá paz, você terá descanso, você terá refrigério. Para onde iremos? Nós não sabemos e não temos como determinar isso. Mas Deus está restaurando todas as coisas e no tempo certo nós entenderemos tudo. Enquanto esse tempo não chega, enquanto nós não entendemos tudo, eu faço a pergunta: para onde você irá? Que você possa ter uma resposta na ponta da língua, assim como Pedro tinha. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelo desafio que o Senhor coloca a nós. E assim, Deus, queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha até nós, nos encha com sabedoria, com discernimento, com autoridade. E nos ajuda, Senhor, a perceber aquilo que nós precisamos não só melhorar, mas ser transformados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a entender que é necessário buscar a Ti. E quando nós buscamos a Ti, nós não perdemos tempo. Por isso, Deus, ajuda-nos a não perder tempo fazendo perguntas que não têm sentido. Perguntas que não vão nos levar a nada. Perguntas que vão nos afastar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não ir só para essas perguntas, mas que o Teu Espírito nos carregue, nos sustente e nos oriente, não só na reflexão que iremos fazer por meio dessa palavra, mas principalmente naquilo que o Senhor irá transformar na nossa vida. Por isso nós entregamos esse pedido nas Tuas mãos e pedimos a Tua orientação naquilo que iremos fazer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então, encerrando mais este culto, gostaria também de orar por cada um e por cada uma que está assistindo neste momento. Chegando assim na presença de Deus, em oração, agradecendo a Deus pela Tua Palavra. Essa Tua Palavra que tem nos dado forças para vivermos e enfrentarmos o nosso dia a dia. E eu creio nessa Tua Palavra que é pura e verdadeira. E certamente, Senhor Deus, que a gente possa a cada dia buscar nela o significado verdadeiro para a nossa vida. E assim, Senhor Deus, que Tu possas guardar os nossos lares, que Tu possa guardar assim a cada um dos nossos familiares. Também, Senhor Deus, oramos por aqueles que estão na linha de frente, trabalhando nos hospitais, que a gente tem lembrado a cada dia. São pessoas de coragem e que estão lá com o seu dom, também te servindo e servindo ao próximo. Que Tu também possas guardar a cada um deles, cada um no seu trabalho, cada um nos seus afazeres. Assim fica conosco, ó Deus, e que Teu Espírito Santo assim nos abençoe e assim nos guarde, em nome de Jesus. E assim, encerrando este momento, também com a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim o bondoso Deus nos guarde e assim nos abençoe em mais uma semana. Que assim o Seu amor possa estar no presente na vida e no lar de cada um de nós. Essa é a minha oração, que fique como bênção para cada um. Em nome de Jesus. Amém.